Polícia Civil faz operação Falsários. Quem tem os detalhes é o repórter do Povo. Olha ele aí, ó. Tatuzinho. Boa tarde a você, Tatu. Grande Henrique, boa tarde para você, meu amigo, a todos ligados no Balanço Geral DF, no Distrito Federal e também na região do entorno. Pois é, Henrique, essa operação Falsários foi desencadeada aí pela Polícia Civil. Operação conjunta 16ª Delegacia aqui da cidade de Planaltina, DF, em conjunto com a Decor. Os policiais estavam investigando um homem de 35 anos de idade que estava usando documentos falsos, ou seja, 2 identidades falsas. O curioso da história, Henrique, é que no meio da semana ele se passava por um personal trainer, ou seja, professor de educação física, e atuava trabalhando ali no Noroeste. Inclusive, no meio da semana, ele tinha um carro, vamos dizer, popular para passear, bem simples, bem humilde. Mas só que aos finais de semana, os policiais descobriram que esse homem, ele ostentava uma vida de luxo, com carros esportivos, carros de luxo, inclusive carros alemães, ingleses, tudo isso aqui no DF. Agora, os policiais, ao investigarem, ao pé da linha toda essa história, descobriram que esse homem, entre 2012 e 2015, ele estava com esses documentos falsos. Inclusive, ele tinha aí conseguido abrir uma empresa de comercialização de grãos por conta dos documentos falsos ali na região do Paranoá. Tudo isso, Henrique, para sonegar impostos. Ele cometeu diversos crimes, entre eles crimes contra a ordem tributária de 13 milhões de reais, Henrique. Essa era a próxima pergunta para você, que você já começou a adiantar, Tatuzinho. Um preju aí de algo em torno de 13 milhões de reais ao governo do Distrito Federal, é isso? E agora que ele está preso, ele vai ter que pagar essa conta ou não? Pois é, Henrique, agora ele está preso, como adiantei, em virtude de mandados, né, de prisão preventiva e também de busca e apreensão. Agora a justiça, a polícia já passou isso, né, o caso já foi encaminhado ao Poder Judiciário, que tem aquela questão judicial que ele responde. Ou seja, agora ele deve devolver aí esses 13 milhões de prejuízos aos cofres públicos do DF, dinheiro que poderia ser investido na saúde, na educação, na cultura e no esporte e lazer. Na verdade, ele estava desviando aí. Ou seja, tudo isso para não pagar impostos, sonegando, cometendo crime aí contra a ordem tributária aqui na capital federal. Então, prejuízo e tanto de 13 milhões de reais. Tudo isso, Henrique, para ostentar uma vida de luxo que não era a vida dele, viu? Agora, ô Tatuzinho, eu tô vendo e revendo as imagens aqui ao lado do Cris e eu tô percebendo que a polícia apreendeu algumas coisas, entre eles os carros, né? O carrinho mais simples e o carrinho mais caro, não é isso? Tem mais coisa ainda, não? Isso mesmo, Henrique. Os cumprimentos desses mandados foram cumpridos ontem pelos agentes da Polícia Civil aqui do DF, né? Em conjunto à 16ª DP, onde nós estamos aqui em Planaltina, né? Cidade histórica do DF, na parte norte, em conjunto com a Decor. Os policiais descobriram aí que ele tinha inclusive, Henrique, tentado fugir das ações da polícia, de questões judiciais, estava meio que sumido. Mas a polícia descobriu o paradeiro dele, que ele estava utilizando as identidades falsas, que não é só uma, 2 identidades falsas, e aí os policiais conseguiram no Lago Norte, região administrativa do Lago Norte, aqui do DF, na casa dele, conseguiram apreender alguns documentos, além, lógico, aí, como a gente vê pelas imagens, o carro que ele vivia durante a semana, aquele carro simples, aquele carro de passeio mais popular, e também um carro de luxo, avaliado aí em quase 500 mil reais, ou mais de 500 mil reais, que foi apreendido com ele. Tudo isso foi apreendido, trazido aqui para o pátio da 16ª DP e depois, posteriormente, levado até ao Departamento de Polícia Especializada. Então, portanto, com ele, Henrique, foram apreendidos diversos documentos, inclusive documentos que agora vão ser analisados pela Polícia Civil, que continua investigando esse rapaz, esse homem de 35 anos, Henrique. Bem, Tatu, ele está enroscado agora, imagino, né? Porque vai responder por sonegação de imposto e também documentação falsa por hora, mas pode vir mais, não é? Com certeza, Henrique. A Polícia Civil continua intensificando essas investigações. Já sabia-se que esse homem, ele passava, né, por 2 pessoas,
no meio de semana era um professor de educação física, um simples personal trainer que atuava numa academia, prestava serviços particulares da região do Noroeste e que ali andava no carrinho simples, mais popular, avaliado em cerca de 20 mil, 20 e poucos mil reais ou até menos. E no final de semana ele andava em 2 carros de luxo, carros esportivos e também de luxo, ostentando pelas ruas, né, pelas áreas de lazer aqui da capital. Então agora ele deve responder. A polícia, inclusive, expediu diversos mandados de prisão preventiva e também o de busca e apreensão por conta dessas 2 identidades falsas. Uma enquanto professor de educação física e o outro que ele é para abrir a empresa de comercialização de grãos no Paranoá, onde ali também ele ostentava uma vida de empresário, mas a verdade era para cometer crime contra a ordem tributária, sonegando impostos, prejudicando, dando um prejuízo para os cofres do governo do Distrito Federal, Henrique, de 13, como disse, não é 13 mil reais, e sim 13 milhões de reais, meu amigo. Ao vivaço no balanço, o repórter do povo, ele é do nosso timaço.